bem-vindos, Vocações Online, nosso projeto no canal YouTube da Paróquia Bom Pastor de Curitiba. Inclusive, se você quiser, pode se inscrever no canal YouTube, ativar o sininho, depois compartilhar. Sempre nós estamos realizando as entrevistas com padres xaverianos, com padres diocesanos, com consagrados, irmãs xaverianas, leigos, missionários, como sempre nós. Hoje é o número 16, premissa da Igreja, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje a nossa querida entrevistada se chama Irmã Simone e é xaveriana. Bem-vinda, Irmã Simone. Obrigada, Padre Gabriel. Obrigado pelo convite. Já sabe, para quem vai assistir esta live de manhã, à tarde, à noite, então boa tarde, boa noite, bom dia. Isso. Saiba que tem várias lives da Irmã Simone no YouTube, só que nós hoje vamos, de forma especialíssima, falar com ela da vocação dela e depois outras coisas. Então, Irmã Simone, se apresente e fala da tua vocação. Meu nome é Simone, sou missionária de Maria Xaveriana. Eu sou original de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A minha paróquia, a paróquia hoje chama São Francisco Xavier. Até então era Santo Antônio, mas pela grande quantidade de comunidade foi dividida. E a minha mãe, minha família está, então, em Coronel Fabriciano, paróquia xaveriana, né, São Francisco Xavier. Mas eu quero pontuar, assim, duas coisas que para mim acho que é importante quando eu sempre falo da vocação, né? É a presença de Deus como instrumento, né, da minha vida que passou através de pessoas e todo esse processo que é uma caminhada. Acho que isso aqui é importante. E com 19 anos, logo em seguida que terminei o Crisma, é que começou toda essa minha inquietude. Naquela época, eu lembro que o pároco daquela época e o padre Camilo, que nos acompanhavam, né, xaveriano, ele pedia aos formandos, aos crismandos, um estágio de 6 meses na comunidade, num apostolado. Antes de fazer o crisma, nós tínhamos que assumir alguma coisa na comunidade, porque depois ele pensava, todo mundo vai sumir. Sumia depois do mesmo jeito, mas ele falou, vamos fazer um estágio. E eu entrei nos Vicentinos, fiz meu estágio pastoral nos Vicentinos, depois continuei e terminando o meu crisma, depois eu fiz a formação para ministra da palavra e catequista, e foi aí, que aí eu digo instrumento, porque minha catequista sempre me convidava para alguma coisa, encontro vocacional, mas eu sempre fiz um pouco assim de resistência, né, sobre isso daqui, né? Eu dizia, bom, já sou catequista, participo dos Vicentinos e sou ministra da palavra, tá de bom tamanho. E também o padre Camilo sempre insistia muito sobre isso. Até que um dia, então isso eu sempre relato, até que um dia minha vizinha, que se chama Maria, mas nós conhecemos ela como Preta, como se diz, a mão de Deus passa mesmo através das pessoas e é importante estar, como se diz, atento a esses sinais. Ela chegou com um folder das missionárias de Maria Xaveriana, né, dizendo que podíamos escrever para as irmãs para saber como é que se faz para ser irmã. E eu disse, não, eu não quero ser irmã, escreve você. Ah, não, mas vamos escrever por curiosidade para saber. Eu falei assim, não, tá bom, então escreve. Não, escreve você que escreve melhor. Então eu peguei aquela missão de escrever, perguntando à irmã como é que era para ser irmã, toda essa coisa. Como naquele tempo era carta, né? Depois de 3 semanas, mais ou menos, essa irmã nos responde, e eu vou com a carta até lá, essa minha vizinha, olha, a irmã respondeu, tá aqui, e você responde também. E eu respondi, agradecendo a irmã pelas informações, e a irmã me mandou uma outra carta dizendo, se eu quisesse continuar, era sem compromisso, isso ia me ajudar na minha vida cotidiana, na minha vida apostólica. Eu disse, bom, se é para continuar assim, sem nenhum compromisso, eu continuei. Então, com isso, a carta ia, a carta vinha, a carta ia, a carta vinha, né? Até que um dia ela me convidou para ir em Jaguapitã, no Paraná, né? Então, para encontro vocacional. E eu fui até a minha vizinha e falei, você também vai participar? E ela disse, não, eu nem nunca respondi a irmã. Então, para mim, isso aqui foi um fato muito significativo, que ela mesma, que teve a iniciativa e achou esse folder, né, esse folheto das irmãs, nunca respondeu a irmã.
irmã, nem para agradecer. E eu lembro que a minha mãe dizia, agradece a irmã, porque é bom, de boa educação, agradecer todas essas coisas. Aí eu digo que a minha vocação passou por isso daí, naquela coisa da boa educação. Vamos responder, vamos. Mas aí eu fui vendo mesmo como Deus foi trabalhando. Eu participei desse encontro, fiquei até entusiasmada de encontrar outras jovens, mas a irmã disse, não vai entrar agora. Vai voltar para casa, vamos esperar mais um ano. Eu continuei trabalhando, mas fiz um propósito. No final de um ano que terminasse o meu trabalho, já tinha conversado com meus patrões lá que eu queria sair depois de um ano, né, que eu ia entrar com as irmãs. E eu entrei eu saí do meu trabalho sem mesmo ser aceita como postulante. Eu nem sabia que tinha que pedir para ser postulante. Eu já fui fazer o estágio achando que eu ia ficar. Aí me falaram que eu tinha que fazer um pedido, assim, pronto, já até saí do emprego. E saí do emprego, fui para São Paulo, fiz o estágio e no ano seguinte eu entrei. Então, para mim foi muito significativo essas pessoas que passaram na minha vida. Fiquei 4 anos e meio aqui em Curitiba, hoje, onde me encontro, na casa de formação, e digo, aquilo que eu aprendi na comunidade, com as pessoas com quem trabalhei no apostolado, foi me enriquecendo aqui com essas outras pessoas que passaram na minha vida, me ajudaram a crescer, porque isso é todo um processo, porque eu digo que se as pessoas são instrumento é porque nos ajuda a crescer. E as pessoas aqui de Curitiba, 4 anos e meio na pastoral, aqui no grupo de reflexão, eu levei muitas pessoas. Em 2002, primeira profissão, sou destinada a São Paulo, na outra missão, e digo e agradeço muito a minha família missionária, que me colocou aonde deveria me colocar, porque foi um outro mundo, um outro tipo de apostolado, né? O nordestino, muito acolhedor. Lá fiquei 4 anos também. Pessoas que já faleceram hoje, mas pessoas que estão lá. Outro mundo em que a gente fui crescendo espiritualmente, apostolicamente, porque a gente pensa, quando a gente faz a profissão, nossa, agora eu vou lá para ensinar o povo. Mas eu recebi muito mais, porque saber, a gente não sabia nada, a gente achava que sabia. Eu cresci muito. Depois de 4 anos ali, aí eu fui destinada ao México. Mas passei primeiro pela Itália, e ali foi um outro momento, não tanto com o povo, mas com umas irmãs que chegavam da missão, e o que me chamou a atenção é as irmãs de 70, 80 anos que estavam reentrando, voltando e sendo reenviadas. E aí isso me confirmou que nós somos missionárias de gentes, mas somos missionárias ad vitam, para toda a vida. Não é que a gente faz, vou para 10 anos, fico lá e volto, não. Me chamava assim, me edificava irmãs de 70 anos sendo enviada para a Tailândia. Aquilo assim, meu Deus, então quando eu chegar a essa idade, eu ainda tenho essa possibilidade de ir e voltar. A minha missão não acabou. Quando eu cheguei no México, uma outra grande riqueza, um povo maravilhoso, acolhedor. Eu fiquei na cidade de Querétaro mais tempo. Lá eu dei aula na escola bíblica diocesana. Tinha 3 diplomados, bíblica, teologia e catequese. E eu fiquei dando aula e conhecendo outras pessoas de outras paróquias e principalmente na animação missionária vocacional com os jovens, principalmente com as meninas, para preparar em campo missão. E aí eu via mesmo, assim, olha, toda a nossa vida é uma releitura, porque essas pessoas que Deus foi colocando na minha vida de novo, de modo diferente, me ajudaram a fazer uma releitura de novo da minha vocação, porque a gente vai para salvar o mundo e depois você vê, bom, o mundo Jesus já salvou. Nossa presença aqui, né, não era um país de primeiro anúncio, país de missão a Dexter, mas não era de primeiro anúncio, mas aquela fé do povo mexicano, forte, muito alegre, aquilo me ajudou a entender a missão de uma outra maneira. Se eu saí do Morro Doce, onde eu fazia, fazia muito mesmo, cortava aquele morro, para quem conhece Morro Doce, no México eu tive que refazer o conceito de missão. Não era tanto fazer, mas era tanto estar com o povo de uma outra maneira. Isso foi muito bom para mim. E só voltei no Brasil em 2013, porque a família me chamou, né, para casa de formação, porque a nossa mestra tinha sido eleita regional. Né, voltei com muito pesar, porque era só 7 anos. 7 anos é muito pouco para estar em missão, mas também a obediência à família e a necessidade que estava. Cheguei em 2013, continuei trabalhando aqui na minha animação missionária vocacional, trabalhando na formação. Estou aqui em Curitiba, né, e se Deus quiser, ano que vem vamos ter uma jovem que vai entrar conosco, e fazendo acompanhamento vocacional com vários jovens, meninas e meninos, todo nesse trabalho também. Aprendi a redimensionar a missão de uma outra maneira. Sair de um grande fazer para um estar que em cada lugar a gente vai aprendendo que a missão é diferente. Então, eu digo que a minha vida eu resumo a minha vocação assim, pessoas importantes que passaram, a minha família, com certeza, as pessoas da comunidade, a minha família missionária, saber ler todos esses sinais que Deus vai colocando, né?
Inclusive, os sinais é a trajetória que você fez de Minas Gerais para São Paulo, depois para São Paulo de novo, México, agora Curitiba. Enfim, nossa vida é sempre cheia de surpresa. Tem um trecho do Evangelho, da Bíblia, um episódio, você lembra com carinho, quando você pensa, você falou da releitura da tua vocação, tem algo que te impressionou, te marcou, uma frase do Evangelho, da Bíblia, que marcou a tua vocação? Eu sempre, desde que quando eu cheguei na casa de formação, a gente tem o diretor espiritual, ele me disse como projeto de vida escolher uma frase, uma coisa que me toca. E eu escolhi Filipenses 3, de 1 a 14, que é a mesma que eu usei na minha profissão perpétua em 2008, quando eu estive em Minas. Principalmente quando eu reconheço que não alcancei, né? Mas eu corro porque já fui alcançado por Cristo, para alcançar aquela meta, né? Porque eu digo, eu estou num processo, né? Mas o processo é a vida inteira. Então, toda vez, até hoje, eu penso, eu fiz uma releitura diferente naquela época, de ser conquistada por Cristo, mas agora eu tinha que correr para alcançar esse prêmio. E sempre lembrar que estou em processo, estou em formação, não alcancei, mas é o desejo que não pode me parar, né? Diante das dificuldades. Aí eu digo, eu fiz uma releitura diferente quando eu estava no noviciado, depois no apostolado e agora voltando também. E eu dizia, correr, hoje em dia talvez eu não corro tanto, mas é não deixar de caminhar, né? Não deixar de caminhar. E essa parte da carta aos Filipenses me acompanhou toda a vida. Foi um dos motivos que eu escolhi para me acompanhar também na profissão perpétua, para me lembrar, é um caminho que eu ainda não terminei, né? É um caminho para toda a vida, é um caminho que não pode me deixar parar, porque eu ainda não alcancei. Eu fui alcançada por Cristo, mas não alcancei aquilo que Ele, em plenitude, aquilo que Ele me chamou, né? Esse é o trecho que eu tenho muito a peito, muito no coração, essa de Filipe. Bonito um trecho que sempre é um incentivo para nós na vocação. Nós temos 20 minutos, já passou, você sabe que poderia ficar muito tempo com você falando, quem sabe a próxima vez vamos fazer uma live de 2 horas. Antes da mensagem final, eu queria, já que as Xaverianas têm essa possibilidade de falar nas entrevistas, e de fato, Sanguido Reconforte fundou os Xaverianos, depois deixou como legado, como inspiração, como sonho, e depois Celestina Bótego e Padre Giacomo Spagnolo fundaram. Fala uma qualidade rapidamente do Sanguido que te tocou, de Celestina Bótego e também de Giacomo. Olha, de São Guido, quando sempre a gente falamos assim, o nosso avô, né? Eu digo assim, o apreço que ele teve, porque ele nos sonhou, não conseguiu, mas ele nos sonhou, né? E eu vi assim, aquilo que o nosso padre também assumiu dele foi essa fé, uma fé viva, né? Porque nas cartas do nosso fundador, do padre Diácono, ele tem sempre São Guido e fala dessa fé. E a essa fé viva e a disponibilidade à vontade de Deus foi o que assumiu também o nosso fundador e assumiu a nossa madre, muito ligada a São Guido, muito ligada a São Guido. Quer dizer, ele nos sonhou, o outro realizou, mas com o mesmo espírito, né? Acabamos de festejar a festa de São Guido Maria Conforte, para dizer, para mim tem muito a peito isso, né, de que esse fazer do mundo uma só família não terminou ainda, porque a nossa missão, ela corre, né? Corre no mundo. Mas o fato dessa fé viva e essa disponibilidade de esperar a vontade de Deus, como ele esperou também, no sonho de ser missionário, mas enviou missionários, e o nosso padre de poder ver essa família, esse ramo feminino sendo concretizado. Eu acho que esses, para mim, são um aspecto muito importante dos nossos fundadores, né? A fé viva e a disponibilidade à vontade. Estamos dentro da missão que continua, que vai se abrindo. Então, deixa agora como mensagem final, teu recado, pensando nas pessoas que vão assistir esta live, catequistas, vocacionadas, párocos, deixa a tua mensagem, teu conselho de animadora vocacional. Aos catequistas eu quero dizer isso daqui, principalmente, porque foi muito importante na minha vida, né? A catequese, as catequistas, os catequistas, continue tendo esse olhar sobre as pessoas, sobre as crianças, sobre os adolescentes, porque eles percebem, né? E pode ser de grande incentivo onde hoje não existe.
A gente faz tanta propaganda vocacional, até me pergunto, por que a gente usa tanta depliante para fazer propaganda vocacional? Talvez porque hoje a vida religiosa, as novelas, os filmes, mostra de maneira tão irreal, tão pesada, que a gente tem que fazer folder. Mas eu acho que são mesmo os catequistas, essas pessoas que estão na comunidade, em todas as pastorais, que têm o olho clínico. Então, eu digo, continue nessa missão de poder ser animadores vocacionais, tendo esse olho clínico. Aos pais, eu digo, deixe a liberdade dos filhos viverem aquilo que o Senhor está chamando, né? Eu acredito que os pais querem que os filhos sejam felizes. É só rezar para dizer que se é da vontade de Deus a vida religiosa, que seja um matrimônio, que seja. Mas deixe os filhos viverem na liberdade, porque eles já escolheram a sua vida, os pais. Então, deixe os filhos poderem escolher o caminho e sendo apoiado por eles, né? E aos jovens, de não ter medo, de não ter medo. A dificuldade existe. Quando me perguntam, irmã, mas é fácil? Aí, quando eu vejo alguns respondendo, sim, é fácil, você põe a Deus na frente e vamos embora. Não, não é assim. Deus na frente sempre. A dificuldade existe porque toda vocação existe crescimento e maturidade, mas esse é um caminho. Então, não tenha medo, né, de vir, né, como Jesus falou, vim de vede, porque a minha experiência foi assim, mas a sua é diferente. Então, é preciso você vir, é preciso você conhecer, né? E eu digo, não perdem nada, mas é preciso começar a caminhar. A pastoral vocacional nas comunidades estão para ajudar as pessoas crescerem. Quer dizer que você participe da pastoral vocacional, vai ser padre, vai ser irmã, mas vai te ajudar na tua vida cristã. Então, não tenham medo de manifestar. Eu quero ser acompanhado, porque eu quero descobrir o que o Senhor tem para mim. Né? É só mesmo vendo, né, conhecendo, é que você pode decidir. Você não pode ficar com todas as portas abertas, vendo o tempo passar, esperando aquele sinal que o Senhor já está dando através das pessoas, através dos acontecimentos. Então, coragem, ânimo. A missão ainda precisa de vocês, precisa de muitas pessoas, né? Ela está aberta a todos. Não sei. Com certeza. Olha, jovem, você escutou, vai de novo depois assistir este videocast no YouTube. Jesus disse, vinde e vede, e a irmã Simone disse a mesma coisa, vinde e vede. Agora termino com a oração, sempre a oração xaveriana, como sinal de vida missionária. Louvado seja Deus e Pai, pelo padroeiro, São Xavier, pelo fundador da Xaveriana, Giacomo Spagnolo, Celestina Bottego, pelo fundador xaveriano, San Guido Maria Conforti, e apaixonado pelo vosso Filho crucificado, e inspirado pelo Espírito Santo, fundou a família xaveriana, para difundir o Evangelho até os confins mais distantes, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. Nós vos agradecemos pelo dom da vocação missionária. Perdoa as infidelidades ao carisma recebido e fortalece nosso desejo e zelo para viver a missão ad gentes, além fronteiras, com o intenso espírito de família, para fazer do mundo uma só família no amor de Cristo, missionário, Deus Pai. Assim seja. Amém. Se inscreva no nosso canal, ajude a evangelizar através das redes sociais. Clique aqui no sininho, ative para que toda vez que a gente poste um vídeo novo, você seja notificado.